tarde. Bom, irmãos, uma vez gostaria de agradecer, né, o convite da irmã Rose, estar tendo essa oportunidade de preparar um sermão que seja para o nosso amadurecimento, que a gente possa firmar os nossos passos a cada dia. E eu gostaria de fazer uma oração antes da gente entrar no texto bíblico, uma oração de consagração. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Te pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito ele possa vir habitar a cada lar e que ao abrir a tua palavra, o texto o sagrado, as escrituras, o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração e nos dar discernimento espiritual. Esteja com cada um aqui presente, a cada pessoa que irá ouvir esta mensagem e que nós possamos abreviar a volta de Cristo. Esse é o nosso maior desejo, o nosso maior sonho, que Cristo venha e traga paz e a justiça a este mundo caído. Tudo isso nós choramos, em nome dele. Amém. Bom, irmãos, eu preparei um sermão e o título dele é Princípios para a Leitura da Profecia Bíblica. Deus tem nos falado, né, principalmente através do estudo, e durante esse trimestre a gente está se aprofundando, né, simbolismos, sobre as profecias. No trimestre que vem agora nós também vamos falar sobre o Santuário, que é mais um livro também que traz elementos que apontam, né, para o ministério de Cristo. E como pontapé de partida, eu gosto sempre de trazer algo que faz parte, né, do nosso dia a dia, para que a gente possa compreender melhor também o tema, né, e o objetivo, né, com que o Espírito ele fala ao nosso coração em certos momentos. Em que sentido? Imagina um contexto aí de um hospital, e isso foi algo que eu já presenciei. Tinha um paciente ali em Itaúna que, devido a complicações de saúde, ele precisava de amputar uma perna, certo? E o médico foi e fez a operação. Só que ao final ele descobriu que, na verdade, ele tinha amputado a perna boa. Eles, por algum motivo ali, algum equívoco, algum erro que aconteceu, ele acabou fazendo, né, tendo esse erro médico, né, e acabou amputando a perna que era boa, que não precisava. Então o rapaz ficou ali sem as duas pernas. Em outro momento também, eu já acompanhei aqui em Divinópolis, de conhecidos, a moça levou a filha dela ao hospital, que estava passando mal, né, sentindo algumas dores ali abdominais. Eles fizeram alguns exames e chegou para a mãe e falou: ó, sua filha vai ter que ficar internada, que ela está muito ruim. Ela está com anemia aqui severa. E já foi colocando a menina ali no soro e tal, em observação. E na troca do turno, eles perceberam que, na verdade, a menina não tinha nada, ela estava boa. Só que eles haviam trocado os exames. Eu falo isso porque muitas das vezes a gente acaba se voltando para a Bíblia e achando que é tudo uma coisa só, né? Achando que às vezes a gente pode estar ali com um propósito, que é o propósito de nos instruir, mas o texto ele acaba não nos impactando, né? Não nos movendo a rever se a gente realmente está certo naquela interpretação, né? E isto, eu trago esse exemplo do hospital porque é algo que a gente convive, né, em nosso meio. São coisas muito importantes, né? Falar da saúde, falar da nossa saúde espiritual também, saúde física, espiritual, são coisas importantes e muito caras a cada um de nós, só que muitas vezes nós podemos estar equivocados. Por isso eu elaborei alguns aspectos para que a gente possa refletir nessa manhã. E antes de entrar, né, nessa questão da leitura profética,
só refletir em algo que eu até tinha trago para os adolescentes lá da igreja do Esplanado, né? Certa vez a gente era professor deles, os adolescentes, e eu estava explicando para eles ali que a oração, ela não é tudo igual. Às vezes a gente vai orar a Deus, né, reconhecendo a sua grandeza, né? Quando a gente está num lugar muito bonito, a gente estava mencionando aqui a Foz do Iguaçu, onde que tem ali as cataratas, é um lugar que tem várias atrações turísticas, né, natureza. A gente olha para aqui e aí a gente fica com o coração grato, reconhecendo, né, Deus como Criador. A gente consegue perceber que Deus, ele tocou ali para que as coisas elas fossem feitas, né, em cada detalhe. Tem oração que a gente ora de consagração, principalmente quando nós temos os nossos menores, né, nós estamos consagrando eles, né, ou então quando a gente vai assumir algum ministério, nós pedimos a consagração de Deus para que a gente possa exercer uma boa função dentro daquilo que a gente escolheu fazer, trabalhar na obra. Existem orações também que são orações difíceis de entrega, onde nós já fazemos de tudo, mas nós reconhecemos que é só por meio da ação divina que aquele problema ali ele pode ser resolvido. Eu mesmo já tive, quando eu estava na função de ancião, eu já tive um leito de UTI ali nos últimos momentos de um dos nossos irmãos da igreja, e a gente foi ali para poder estar mais uma vez orando a ele, né? E ele, assim, com muita dificuldade, ele não estava falando, ele estava num estado muito ruim mesmo, acabou falecendo posteriormente, mas quando a gente perguntou para ele, né, sobre a esperança, né, se ele aceitava a Cristo, ele conseguiu acenar a cabeça. Então, nesse aspecto, nós cremos que a oração ela pode ser manifestada de várias maneiras. A irmã Nara aqui ontem fez um louvor muito bonito, que é o quê? É uma forma de adorar a Deus, né, louvando, né, trazendo ali, reconhecendo que é o poder de Deus, né, sobre as nossas vidas que nos mantém de pé. E nesse contexto, a leitura bíblica, ela requer também que a gente tenha uma atenção especial. Por isso eu preparei aqui alguns aspectos para que a gente possa explorar essa leitura de uma forma melhor. São dicas práticas. Se vocês quiserem, eu posso estar passando a apresentação depois. E essas dicas, ela vai trazer uma abordagem diferente da vez que a gente for fazer algum estudo, né, com as pessoas, ou quando a gente estiver em nosso momento mesmo de oração. Primeiro aspecto da leitura, explorando então a leitura profética multifacetada. Eu deixei aqui no slide aqui que é importante a gente ler intertextualmente. Em que sentido eu falo isso? Muitas vezes a gente pode estar lendo fazendo uma leitura de alguma passagem e não percebendo, né, qual que é o objetivo, né, aquele contexto em que o texto está escrito. A gente pode até estar vivendo o contexto daquela leitura, como é Apocalipse, né, que fala de mensagem sobre o tempo de fim, muitas vezes não se dá conta disso. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, quem tiver disponível, a gente possa ver essa conexão, né, essa elucidação, ela está em 1 Coríntios, no capítulo 10. E os versos são do 1 ao 12. Onde está escrito aqui, ó, conselhos para a idolatria. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiverem todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Verso 8.
E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Aqui, então, a gente fez uma leitura, né, onde está falando da importância da gente ter essa abordagem, né, e ler o texto realmente dentro do seu contexto. Então, em 1 Coríntios, ele traz isso, e a passagem do Mar Vermelho ela é vista também como um tipo de morte e ressurreição de Jesus. Um outro aspecto é ler com apreciação estética, observar a estrutura literária, né, os paralelismos, as formas de expressões, para auxiliar na compreensão. Por exemplo, na Bíblia, a expressão não temas é uma das expressões mais utilizadas na Bíblia, que mais vezes aparece na Bíblia. São cerca de 366 vezes em que essa expressão não temos aparece. Olha pra você ver, daria para você refletir em cada texto deste, a cada dia do ano. Não temas. Outra expressão comum também é bendito seja o nome do Senhor. E a gente reconhece ali, né, os atributos de Deus, a gente reconhece a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. E uma outra expressão também das Escrituras é quando ela trata ali, ela fala sobre irmãos, né? No contexto cristão, os irmãos é um termo carinhoso, né? Um termo fraterno, onde que a ideia central da gente estar utilizando essa expressão é o quê? Que nós somos membros de uma mesma família espiritual, unidos por uma fé em comum e por um mesmo Deus, né? Que é nosso Pai e quem cuida de cada um de nós. Mas ainda assim, muitos de nós acaba lendo essas expressões, utilizando no dia a dia e ainda assim com uma certa dificuldade em assimilar e enxergar o nosso irmão, né, como um membro da nossa família espiritual. Por isso a importância, né, da leitura com a apreciação mesmo do texto, a beleza que ele traz ali, o sentido das palavras. Mais adiante nós temos também, né, ler com atenção, abordar o texto como se fosse novo. E quando a gente aborda o texto bíblico como se fosse a primeira vez que a gente está lendo ele, a gente vai evitar pressuposições e pré-julgamentos daquilo que a gente, às vezes, tem ali escondido, né, na nossa mente. Então, sempre que a gente for ler algum texto, tem essa abordagem, né, ler ele com atenção como se fosse a primeira vez que você está lendo ali o texto bíblico. E Deus ele vai falar ao seu coração. Em seguida, nós temos um outro aspecto, que é a gente ler dentro do seu contexto. Considerar o texto histórico, o contexto histórico, na verdade, né, e literário para a interpretação adequada. E eu separei aqui o texto que está lá em Mateus 12, no verso 38 ao 42, onde fala ali sobre o sinal de Jonas. É um dos textos que eu gosto bastante também. E a partir do verso 38 está escrito assim para nós. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, nós queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Você reconhece esse termo? Muitas vezes nós vamos a Deus em oração e nós pedimos que Deus fale, né? Que Deus mostre um sinal, né, para nós. E a gente não está conseguindo ouvi-lo. Aí o verso 39 segue. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está Jesus apontando para ele, né, quem é maior do que Jonas.
A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Então, olha que cena triste, né? Eram doutores da lei, eram pessoas que conheciam as Sagradas Escrituras, mas que não compreendiam, né, o contexto em que eles estavam vivenciando ali, que era estar ali frente a frente com Deus, né, na figura de Jesus. E um último aspecto dessa questão da leitura, né, da profética, é a gente ler com cuidado, reconhecendo a importância do conteúdo profético e a precisão da linguagem utilizada. A profecia, ela tem uma assertividade muito grande, principalmente quando a gente percebe profecias que já foram cumpridas e algumas ainda estão para se cumprir. O principal objetivo da profecia é o quê? É ajudá-lo a conhecer o Deus da criação, que detém o futuro e quer que você viva com ele para sempre. Esse é o principal objetivo das profecias. É o aprendizado, né? O zelo de Deus por cada um de nós. E partindo desse pressuposto, né, nós temos também abordagem, né, o que cabe a nós, né, a nossa contrapartida, né, para a leitura da profecia. Eu separei aqui, ó, que um aspecto muito importante é a gente ler espiritualmente. A leitura espiritual, ela requer o quê? A fé e a oração, elas são essenciais para a leitura das Escrituras, pois elas abrem o nosso coração e a mente para a compreensão e aplicação da palavra de Deus. A fé, ela nos permite que se confie na autoridade das Escrituras e na sabedoria de Deus também. Enquanto a oração, ela nos ajuda a buscar orientação e entendimento, além de fortalecer, né, a nossa conexão com o divino. Nós temos também, né, a abordagem que pode ser feita da gente ler inteligentemente, no sentido da gente se esforçar para entender o significado do texto e buscando sabedoria. Imagine que, mesmo no meio cristão, no meio das pessoas que professam conhecer, né, as Escrituras, existem palavras ali que até hoje elas são frequentemente mal interpretadas. Uma delas, por exemplo, é a palavra entendimento. Vou citar um exemplo aqui, ó, que está lá em Provérbios 3:5, onde o texto ele aborda o seguinte aspecto: e com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Esse entendimento, ele não se refere tão somente, né, à obtenção do conhecimento em si, mas buscar sabedoria e o discernimento de Deus em todas as áreas da nossa vida. É algo bem mais amplo. Não só o lado intelectual ali. A gente tem que, e é falado aqui, né, no Goal Six, em vários momentos, né, a importância da gente adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente consegue o fazer, a gente está tendo o real noção, né, do sentido, do significado, do que é entendimento e o que Deus requer de nós. Isso lá em Provérbios ele fala, né, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Outro termo frequentemente também mal interpretado é a expressão tudo posso. Em Filipenses 4:13, muitas vezes é utilizada para afirmar a capacidade humana. As pessoas acham que ao ler essa palavrinha, tudo posso, é que ela pode fazer o que quiser. Deus está falando ali da capacidade humana, né? De fazer as coisas, de produzir, mas na verdade ela está enfatizando a dependência de Deus para que a gente possa enfrentar os desafios. E isso também se aplica, né, a todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente declara a Deus que tudo a gente possa naquele que nos fortalece, a gente tem que entender que a gente está enfatizando que a nossa real dependência de Deus, e sem Ele, a gente não é capaz de fazer nada. Outra palavrinha também, né,
que as pessoas interpretam de maneira equivocada. Reconhecer a Deus. A gente vê em Provérbios 3, no verso 6, né? Reconhecendo em todos os teus caminhos. Não significa que a gente deve reconhecer a Deus apenas em situações de crise. Apenas quando a gente está ali vivenciando um momento difícil, né? Aí muitos irmãos falam, né? Ah, não, reconheço a Deus e que Ele tudo pode. Mas nós devemos reconhecer realmente a Deus, né, em todas as áreas da nossa vida, confiando em sua sabedoria e direção. Tá vendo como é que é? É sutil. A gente confia que Deus ele detém a sabedoria. Nós estamos fazendo a nossa parte e nós confiamos no direcionamento de Deus. Essa é uma abordagem, né, que pode vir da nossa parte se a gente tem essa compreensão da leitura de uma maneira inteligente. Um outro aspecto aqui que é muito comum a nós, né, ler coletivamente. A leitura coletiva ela enriquece a compreensão através da leitura em comunidade. E eu cito isso um exemplo quando eu comecei a participar ali da classe dos professores, e eu lá na Igreja Central até hoje nós temos, né, a classe dos professores, que é antes de começar a escola sabatina. A coisa que me chamou muita atenção foi ver ali, né, as ideias, né, a riqueza de detalhes que as pessoas conseguiam extrair do texto. E por isso que eu sou professor da escola sabatina até hoje, né? Esse ano eu voltei e tenho gostado bastante, tenho aprendido muito também com o pessoal lá. E um outro aspecto que eu destaquei para nós aqui é que a leitura ela também deve ser pessoal, permitindo que a palavra de Deus ela impacte e transforme a vida individual, reconhecendo, né, o seu poder transformador. Você tem reconhecido que a palavra de Deus ela tem poder para transformar a sua vida? Essa é uma abordagem para a leitura da profecia que você está fazendo adequadamente. Em último aspecto, e não menos importante, nós devemos fazer leitura eticamente. Quando a gente vai na Bíblia, nós devemos ser pessoas éticas, sendo responsável e justo na interpretação das profecias ou do texto que está sendo abordado ali, sem distorcer a palavra de Deus para fins egoístas ou pessoais. Infelizmente, né, muitas pessoas estão em igrejas aí lotadas, pessoas que conhecem, sabem manejar a palavra de Deus, mas a utilizam não de uma maneira ética, mas para um propósito, né, uma finalidade egoísta. E nós, como cidadãos do Reino dos Céus, nós temos esse compromisso, né, assim como já dizia Paulo, né, sobre nós pesa a responsabilidade também de se fazer conhecer o Reino de Deus. Então nós devemos sempre ter a ética como um princípio da leitura ao ensinar as pessoas e a nós mesmos quando vamos ao texto. Partindo então para a parte final, já foi abordado aqui vários aspectos, né? Aplicação então para a nossa vida. É um texto bastante conhecido, eu gostaria de lê-lo mais uma vez com vocês, né? Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 14 a 17, onde vai falar da inspiração, valor e utilidade da Escritura. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Frequentemente nós vemos aqui no Go Six, né, as mães que se preocupam aí com seus filhos que estão afastados, e filhos estes que muitas vezes
né, estão ali desde de que nasceram, né, desde que eram muito novos na igreja, chegaram a conhecer as Sagradas Escrituras, fizeram ali os estudos. Ainda assim, de alguma forma, as pessoas acabam se afastando, mas eu creio que com a intercessão, né, com a oração, uma hora essas pessoas elas vão se voltar para as Escrituras e esses textos eles vão brilhar, né, aos olhos delas e realmente vai trazer elas a refletirem e a voltar para os caminhos de Deus. Isso aconteceu comigo já, antes mesmo de eu vir para a igreja adventista, né? Eu tinha uma oração ali que eu sempre fazia comigo, que era pedindo a Deus sabedoria sobre as coisas que eu não conhecia. E eu me vi num momento ali interessado em ler a Bíblia. E quando eu fui e comecei a ler, para saber, por Apocalipse, já cheguei até a contar a história aqui, eu cheguei a ler ali por Apocalipse, que eu achava interessante, não entendi ali muita coisa, mas aí um dia, passando ali na televisão, encontrei ali o canal do Novo Tempo e estava explicando justamente sobre o quê? O Apocalipse. E com Arilton ainda, Arilton de Oliveira. Aí aquilo ali me despertou atenção, eu já mostrei para minha esposa, e essa foi o início aí da jornada da nossa caminhada cristã. Então esses textos, eles vão brilhar os olhos das pessoas e vão fazer elas relembrarem de tudo aquilo que elas aprenderam. Por isso eu destaquei para nós aqui, né, que as escrituras, elas são, na verdade, uma inspiração para cada um de nós. E destaco também aqui para a gente está fazendo essa abordagem, né? A má interpretação da profecia ao longo da história, ela também serve como um alerta para a nossa necessidade de uma abordagem responsável e guiada pelos princípios que aqui eu apresentei. Então a gente pode também aprender com os erros. O passado mesmo da nossa igreja é cheio de erros e acertos. Quando eles estavam ali, né, aguardando ali o retorno de Jesus, né, marcando uma data, depois eles perceberam que, na verdade, Jesus não vinha naquela data, mas era uma função diferente que ele passava a assumir ali desde então. Então, a gente pode e deve, né, aprender muito com os erros, né, com as más interpretações. E eu destaco aqui para a gente finalizar, meus irmãos, as escrituras, ela tem Jesus como foco. A leitura das escrituras, ela deve sempre ser centrada na pessoa de Jesus Cristo. Se a gente quer ter um conhecimento profundo da palavra, tenha sempre em mente, tudo que está ali é porque Jesus é o foco do texto sagrado. A gente deve reconhecer sempre, né, que ele é a palavra de Deus, o centro da história da nossa salvação. Com isso, a gente conclui esse ciclo de estudo responsável das Escrituras, onde, só fazendo aqui um resumo, né, desse ciclo, onde a gente deve, então, né, aplicar os princípios éticos, assegurando sempre uma abordagem responsável e justa, refletir sobre as passagens-chave, né, envolva-se com passagens bíblicas significativas para o seu contexto, procure outros textos semelhantes. Outro aspecto também, né, que a gente mencionou aqui, né, considere reverência, né, avalie reverência, inteligência e ética no estudo. E, fechando esse ciclo, né, aprender com os erros do passado, né, estudando interpretações incorretas, porque assim a gente possa evitar muitas armadilhas. E como eu citei aqui no início do sermão, né, muitas vezes a gente pode estar ali no caminho, achando que é o caminho correto e está equivocado. Está, na verdade, fazendo as coisas no automático. Bom, essa abordagem eu trouxe porque, mais uma vez, justificando aqui o título do meu sermão, né, onde que a gente tratou ali princípios para a leitura da profecia bíblica, que
ao a gente ler, e principalmente as lições da escola sabatina, que trazem ali elementos muito ricos, né? Essa semana, por exemplo, né, falou ali de Isaías, falou de João, né? Isaías ali, quando teve a visão do céu, ele e viu aquela santidade, os anjos adorando. Qual que foi a atitude de Isaías? Ele teve uma atitude de humildade, né? Ele reconheceu que era um homem de lábios impuros. E João, por exemplo, quando ele teve aquela visão ali do reino de Deus, ele também chorou, né? Porque ele reconheceu que não havia ninguém digno para poder abrir o selo. Então Jesus ele vem como cordeiro, que é um símbolo também que a gente está estudando bastante esse trimestre, né? O Cordeiro de Deus. E ele sim, ele é digno, ele é o foco, ele é o centro, é digno de toda adoração e deve estar sempre, né, baseado em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Que seja por ele e pelos méritos deles, que um dia nós iremos estar no céu. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração final para que a gente possa absorver esse conhecimento. Oremos, irmãos. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez nós te honramos e bendizemos pelo privilégio que o Senhor nos traz a cada manhã de poder reconhecer o teu poder sobre a nossa vida. Te pedimos, Senhor, humildade em nosso coração, para que a gente possa reconhecê-lo como o primeiro e o único Senhor a ser adorado em nossas vidas. Que nada mais, a partir de agora, seja tão importante quanto nós te seguimos e nos esforçarmos em aprender sobre a tua palavra. Com isso, Pai, nós sabemos que ao nos esforçarmos, nós não seremos perfeitos. Nós estaremos num caminho seguro e caminho este que o Senhor preparou com tanto cuidado no decorrer da história desde os tempos eternos. O Senhor tem um plano de redenção, de salvação individualmente para cada um de nós que se converge em Cristo. Nós te oramos mais uma vez e pedimos que esteja com cada pessoa aqui presente, abençoando a sua família, a sua vida espiritual, dando a ela discernimento e que ao reunirmos nesta manhã em várias igrejas, que a gente possa mais uma vez, unidos em unidade, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus e que nós fazemos parte de uma mesma família, a família celestial que em breve virá a este mundo com poder e grande glória. Senhor, esteja conosco, nossos desafios, eles são imensos. A chance da gente errar, muitas vezes, é superior à nossa capacidade de acertarmos. Por isso, Pai, nós queremos te pedir que o Teu Santo Espírito ele nos influencie a cada momento, que Ele seja o nosso guia, que Ele seja o nosso instrutor. Reconhecemos humildemente a nossa dependência de Ti em todas as áreas de nossa vida. E mesmo que nós possamos chegar a perecer neste mundo, que nós estejamos seguros em Teus braços. E quando o Senhor nos chamar, nós possamos responder: eis-me aqui. Te pedimos uma bênção especial, principalmente por aquelas pessoas que se encontram afastadas, por aquelas pessoas que estão enfermas. E, mais uma vez, esteja conosco, nos abençoe e nos dê a tua paz. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.